Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Paulo Ezequiel, professor de Química, e hoje estou aqui em mais um vídeo da nossa série Química para o Ensino Médio, com o nosso tema tão pedido, Estereoquímica. Espero que ao final desta videoaula você possa compreender com clareza os conceitos básicos dessa área tão importante da química, que é a estereoquímica. Vamos lá? Mas por que estudar estereoquímica? Eu vou te provar agora da importância de estudar a estereoquímica. Paulo, mas o que tem a ver essas imagens? Tudo com estereoquímica, mais ainda, muita coisa. Na década de 50, as mulheres começaram a ter filhos com uma deformação. Só que não era um, nem dois, nem três. Eram inúmeras crianças nascendo com más deformações, semelhantes a esta da imagem, certo? Então, começou-se a procurar o motivo, a causa disto. Encontrou a talidomida, um fármaco que servia para tirar enjoo, estava causando esta má deformação nos fetos. É como se metade daquele remédio tirasse o enjoo, ajudasse no enjoo, né? E a outra metade causasse má deformação. Detalhes simples, mas que fazem toda a diferença e podem causar sequelas irreparáveis. Conceitos iniciais de estereoquímicas. Olha o que vamos estudar hoje. Tudo isso, Paulo? Sim, só isso. Vocês vão ver como são coisas simples, mas que esses conceitos têm que estar bem solidificados para que nós possamos seguir, né? E aprofundar na disciplina. Então, como nós vamos caminhar nessa videoaula? Como nós vamos tratar desses conceitos? Nós vamos usar flashcards, que são perguntas e respostas. Eu vou colocar perguntas em todos os inícios de slides e vamos trabalhar junto as respostas. Sem enrolação, sem slides grandes, textos enormes, não, direto ao ponto. É isso que a gente precisa. Não é mesmo? Então vamos lá. Vamos começar pelo carbono quiral. O que é um carbono quiral? Possui 4 ligantes diferentes. X, W, Z e Y. Simples assim. E muito importante você saber identificar um carbono quiral. Por isso que todas as letras estão diferentes, de cores diferentes, para te mostrar que os ligantes são diferentes ou grupos que estão ligados a esse carbono. Às vezes não vai ser um átomo, às vezes vai ser um CH3, CH2, né? Um grupo etila, metila. Mas não importa, se for diferente do outro, se todos forem diferentes, é um carbono quiral. Compostos quirais possuem pelo menos um centro quiral e são opticamente ativos. É essa que me interessa, é isso que me interessa, ok? Serem opticamente ativos. O que são moléculas simétricas e assimétricas? Simétricas. Partes iguais. Reparem. Aqui, dividi essa molécula ao meio e eu tenho aqui ó, um hidrogênio para cima, um hidrogênio para cima, um cloro para baixo, um cloro para baixo. Exatamente iguais. Então, possuem plano de simetria. Por outro lado, moléculas assimétricas, partes diferentes. Ah, Paulo, mas eu tenho cloro e hidrogênio. Mas, ó, um cloro para cima, um cloro para baixo. Um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo.
Ah, mas isso não faz diferença. Você viu os fetos? Faz toda a diferença. Toda. De extrema importância. E o nosso foco é justamente nessas assimétricas. No que consiste o conceito de imagem especular? Imagem no espelho. Ah, Paulo, lógico que é imagem no espelho, mas às vezes muitas pessoas confundem. Então, fixe na sua mente. Quando eu falar de imagem especular, eu estou falando daquela imagem refletida no espelho. Chegamos aqui a uma parte extremamente importante. Os enantiômeros. É como se fosse a mãe da estereoquímica aqui para nós. Então, vamos entender o que é um enantiômero. Estereoisômeros cujas moléculas possuem imagens especulares não sobreponíveis. Meu Deus, o que é isso? Calma, vamos relembrar. Estereoisômeros são moléculas que possuem a mesma fórmula molecular. O que é uma mesma fórmula molecular? O que é uma fórmula molecular, galera? Possui os mesmos números de átomos ali constituintes daquela molécula. Ok? Vai diferir apenas no arranjo espacial destes átomos. Ah, mas isso é coisa boba. Vou ter um cloro ali, o outro aqui. Que diferença faz? Mais uma vez, olha a talidomida. Então, detalhes fazem toda a diferença. Aqui é o exemplo, né? O exemplo mais clássico, que é o da mão, né? Se você refletir a sua mão no espelho, aquela imagem que está refletida, ela não é sobreponível uma à outra, certo? O seu dedinho, seu dedão vai coincidir com o seu dedinho. E o seu dedinho vai coincidir com o seu outro dedão. Olha essa imagem. Ah, é sim, possui imagem especular, que é como se fosse o plano do espelho, porém, olha aqui, vamos sobrepor essas duas imagens. Cloro, cloro, deu certo. Bromo, bromo. Mas e agora? E agora? Não deu certo. Não são sobreponíveis, ou seja, que é o enantiômero, moléculas, né, ou às vezes compostos, né, que são enormes, que possuem imagem especular, porém não sobreponíveis. O que é um diástero isômero? Meu Deus, que nome difícil. Moléculas cujas estereoisômeros cujas moléculas não são imagens especulares entre si. Peraí, Paulo. Está me dizendo que ela não tem uma imagem especular? Tem, porém elas não são imagens especulares de si. Olha aqui. Esses dois são estereoisômeros. Possuem a mesma forma molecular, mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de cloro, mesma quantidade de hidrogênio. Porém, não são imagens especulares uma da outra. Concorda comigo se eu colocar essa da esquerda aqui no espelho, ó, você vai ter um cloro para cima ou para baixo? O que deveria aparecer do lado de cá? Um cloro para cima e um cloro para baixo. É isso que acontece? Não. Eu tenho dois cloros para cima. Isso é um diástero isômero. Não é imagem especular entre si. Ok? O que significa dizer que alguns compostos são opticamente ativos? O que significa isso? Ou seja, moléculas que possuem, que desviam, né, o plano da luz polarizada. Mas qual é a importância disso? Né? Vamos por partes. São compostos quirais, possuem pelo menos um centro quiral, né, com aqueles 4 ligantes diferentes lá do carbono. E, como consequência, são opticamente ativos. E desempenham atividades biológicas distintas. Chegamos no ponto. Por desempenhar atividades biológicas distintas, que estudamos tanto a estereoquímica. E faz toda a diferença. Aqui, né, eu tenho só uma ilustração, né, para vocês terem ideia de luz polarizada e tudo mais. Aqui eu tenho uma luz não polarizada, aqui eu tenho uma luz polarizada, é como se eu tivesse colocado ela nos trilhos, nos eixos. E aí, se eu tenho uma substância opticamente ativa, é como se ela desviasse esse plano aqui, ou para a direita ou para a esquerda. Nós vamos ver agora. Substância levógena. Um composto levógeno. É opticamente ativo, me interessa muito. E desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. Tá vendo que eu falei para vocês? Aqui eu trouxe o ácido lático, né? Um deles aqui, desses enantiômeros, ó, possui imagem especular, porém não sobreponível, correto? E muitos enantiômeros, luz polarizada para a esquerda.
Vai desviar aquela luz polarizada para a esquerda. Que é uma substância destrógena, opticamente ativa, me interessa, e desvio o plano dessa luz polarizada para a direita. E aí, novamente, o Paulo traz para mim um ácido lático. Paulo, está errado. Você errou no exemplo. Não. Tem um detalhe que eu tenho que te contar, importantíssimo. Olha essa observação. Substâncias, em sua grande maioria, vêm aos pares. Ou seja, eu tenho o destrógeno e o levógeno. Certo? Então é isso que aconteceu com a talidomida. Né? Ela veio aos pares. Então ela veio tanto o destrógeno quanto o levógeno. E eles não separaram isso daqui. Ok? Então um vai desviar o plano da luz polarizada para a esquerda e o outro para a direita. Ok? O que é uma mistura racêmica? Opticamente inativa. Ah, Paulo, então não me interessa. Não preciso nem te explicar. Então, por que eu estou querendo dizer? Eu tenho 50% levógeno e 50% destrógeno. Ainda eu pus aqui a analogia ao cabo de guerra, já que eu falo um pouco mais. Essa daqui, R, e esta, S. São nomenclaturas, tá, pessoal? Que nós vamos aprender posteriormente. Hoje, esse não é o objetivo aqui, aprender a nomenclatura de cara. Posso ser, por exemplo, um fármaco, isso aqui. Vamos supor que seja um fármaco. E aí eu tenho os dois juntos. Esse é o meu interesse. Eu quero esse daqui. Mas esse aqui vem junto. Mas ele é opticamente inativo. Mas cada um tem uma atividade biológica distinta. E é aí que está o problema. Esse aqui vai fazer o que tem que fazer, esse aqui também. Só que talvez esse aqui para mim pode ser prejudicial, causando até uma deformação do feto, como na talidomida. Ok? Então aqui, ó, eu tenho alguém puxando para a direita e alguém puxando para a esquerda. Não saio do lugar, mas aqui está cada um desempenhando a sua função de fazer a força. Né? Por exemplo, é a mesma coisa nas misturas racêmicas. Não tem desvio da luz polarizada, mas está cada um fazendo a sua função. Aqui no nosso caso, do cabo de guerra puxado. Vamos falar sobre as aplicações, né? A tão falada talidomida. Quem é a talidomida? É essa daqui. Né? Tá vendo? Ela possui imagem especular, não sobreponível, uma é sedativo e a outra é teratogênico. Ok? Então, foi isso que aconteceu, né? Uma tirava esse enjoo e tudo mais, e a outra causava uma deformação dos ferros. Aí eu tenho a ketamina. Ketamina também, né, é um anestésico e um outro antônimo dela é um alucinógeno. Olha para você ver. Então, eles usam esse alucinógeno naqueles club drugs, né, que são aqueles coquetéis de droga, onde você junta diversos tipos de substâncias para potencializar a droga. E aí uma delas é a ketamina, tanto que ela foi restrita há um bom tempo apenas ao uso médico, né? Nem é mais vendida em farmácia, né? Que é um anestésico muito forte. E aí é usada ainda em último caso, ok? Então, para você ver a diferença, uma anestesia, a outra causa alucinações. Já pensou se um médico algum dia sem querer pega isso daqui? Olha a gravidade da situação, assim como na deformação dos fetos. Extremamente perigoso. Então, galera, ó, conhecimento básico de química faz toda a diferença. O meu muito obrigado. Aula rápida e direta. Era esse o objetivo. Então, muito obrigado. Agradecimento ao professor Johnny que me orientou, né, nesta aula. E esta frase que eu amo. A vida é pura química. Tudo tem química e eu estou provando mais uma vez para vocês que ela é tudo e o quão importante, essencial conhecer essa química, né? Esses foram algumas das minhas referências. Eu espero que vocês tenham gostado, compreendido e até uma próxima.